Meus queridos, tudo bem? Bom, meus amores, mais um dia com a nossa videoaula e hoje, no dia 26 de junho de 2020, nós iremos fazer atividade no nosso livro integrado na disciplina de História. Iremos fazer atividades das páginas 286 e 287. Também trabalharemos nossa leitura e interpretação de texto, que serão nas páginas 92 e 93. Então vamos lá dar início à nossa atividade, abrindo primeiro o nosso livro integrado, a página 286. Bom, meus queridos, hoje nós iremos falar sobre convivendo em diferentes espaços. Na aula passada, nós falamos sobre algumas regras que nós precisamos usar para poder conviver em sociedade. Ou seja, todos os lugares que normalmente nós visitamos ou que nós vamos no nosso dia a dia, cada um desses lugares sempre tem uma regrinha que é preciso a gente seguir para conseguir viver bem com as pessoas que ali estão. Prestem bastante atenção. Olhem, convivendo em diferentes espaços. Clubes, parques, praças e espaços religiosos também são alguns dos lugares em que convivemos com pessoas que não são de nossa família e temos a oportunidade de fazer novas amizades. Porque nós já falamos que nós convivemos com a nossa família em casa, mas nós vamos também para a escola, onde convivemos com pessoas que não são da nossa família, mas nós formamos laços com essas pessoas. Aprendemos a gostar dessas pessoas, a conhecer melhor essas pessoas, a compreender essas pessoas também. Em todos esses lugares que a gente vai, como praças, clubes, parques, nós estamos sempre propostos a conhecer alguém e com isso também passamos a fazer amizades, estamos em uma sociedade, então com isso nós temos que seguir determinadas regrinhas para esse bom convívio, para esse novo vínculo de amizade que está surgindo. Olhe bem, em todos esses lugares também há regras de convivência. Quando vamos ao cinema ou ao teatro, por exemplo, é preciso fazer silêncio e prestar atenção no que está sendo apresentado para não incomodar as outras pessoas. Ou seja, existe aquele lugar que a gente pode ir e é aceito fazer barulho. Só que, por exemplo, no cinema, no teatro, quando a gente vai a esses locais, normalmente a gente precisa fazer silêncio para entender o que está passando ali, para conseguir compreender ou o filme ou a peça que está sendo mostrado naquele local. Então é necessário ter atenção e não fazer barulho. Em uma exposição, só podemos tocar nos objetos se um adulto autorizar. Ou seja, é as regrinhas que tem no museu. Quando você vai a um museu, você não pode tá tocando nos objetos. Lá tem uma regrinha que diz que você pode olhar. Você só vai poder tocar se a pessoa que está lá permitir. Ou seja, é uma regra do local para que não acabe danificando o material que está em exposição. Também não podemos jogar lixo no chão e devemos respeitar as indicações, como de manter silêncio nos hospitais e de atravessar na faixa de pedestre. Então, é bom que vocês saibam que para conviver em sociedade, sempre vai existir regras para que haja uma boa convivência. Então, todos os lugares que você for, sempre vai ter que ter uma regrinha para ser seguida. E isso vai fazer com que todos convivam perfeitamente em harmonia. Aqui tem assim, na nossa primeira atividade. Olhe bem, assinale
ou seja, é para marcar um X nas ações que estão de acordo com as regras de convívio social, ou tudo aquilo que é bom para fazermos, para ter um bom convívio social com as pessoas que nós conhecemos ou com as pessoas que nós encontramos. Então, tudo aquilo que é bom para um bom convívio, você vai marcar um X. O que não for correto fazer, você não marca X, você deixa em branco. Então, vamos lá. Para conviver bem, normalmente é bom a gente cumprimentar as pessoas. Se for bom, então você marca um X. Se não for, deixa em branco. Para ter um bom convívio com as pessoas, devemos brigar com elas? Marque um X só se for correto. Se não for correto, deixe em branco. Continuando aqui na próxima página, temos assim: é correto atravessar a rua na faixa de pedestre? Se for correto, marque o X. Se não for correto, deixe em branco. É certo ficar falando alto durante a aula na escola? Se for certo falar alto durante a aula, marque o X. Se for errado, deixe em branco. É certo jogar o lixo na lixeira? Se essa é uma ação certa para uma boa convivência com as pessoas que estão neste local, marque o X. Se não for, deixe em branco. E aqui, por último, temos dois coleguinhas dividindo o seu lanchinho, fazendo amizades e, com isso, dividindo o lanchinho de cada um. Então, se for correto essa atitude, para ter uma boa convivência, marque o X. Se não for correto, deixe em branco. Já aqui nessa atividade de número 2, tem assim: pinte de azul as frases que representam regras de comportamento utilizadas em casa e de laranja as praticadas na escola. Ou seja, todas aquelas regrinhas que é necessário seguir, você vai pintar ou de azul ou de laranja. De azul vai ter que ser quando for aquelas regrinhas para ter uma boa convivência em casa. E de laranja, quando são aquelas regrinhas que temos que praticar na escola. Então, vamos lá. Regrinhas de casa, de azul. Regrinhas da escola, de laranja. Aqui na primeira frase tem assim: manter a sala de aula organizada. Então, essa frase aqui, eu vou pintar de azul ou de laranja? Quando for referente à escola, é de laranja. Quando for referente à casa, é para pintar de azul. Continuando. Cuidar dos materiais escolares. Vai pintar de laranja ou de azul? Não atrapalhar o colega ao fazer a lição. Vai pintar de laranja ou azul? E por último, respeitar os familiares. Vai pintar de laranja ou azul? Então, prestem bastante atenção nas 4 frases. E lembrando a vocês que, quando for regrinhas de coisas que nós devemos praticar em casa, pinte de azul. Quando for regrinhas que é necessário ser praticada na escola, pinte de laranja. Aqui no número 3, temos assim: ligue as regras de comportamento ao local em que são exigidas e a razão de essas regras existirem. Aqui eu tenho 2 lugares, que é o museu e a rua. Então, cada um desses 2 lugares tem regras a ser seguidas. Então, vocês vão ler as 4 frases e vai ligar para o local certo onde existem essas determinadas regras. Vamos lá. Não tocar nos objetos. Não tocar nos objetos
É uma regra que existe no museu ou na rua? Ligue para o local correto. Preservação da obra de arte. Preservar a obra de arte é uma regrinha que tem no museu ou na rua? Ligue corretamente. Atravessar na faixa. Atravessar na faixa é uma regrinha que devemos sempre utilizar no museu ou na rua? Ligue com atenção. E a última frase é segurança no trânsito. Essa regrinha de segurança no trânsito deve ser aplicada no museu ou na rua? Então, faça a atividade com muita atenção, leia devagar, entenda e depois responda. E assim encerramos a atividade do nosso livro. Passaremos agora para a nossa leitura do texto na página 92. Bom, meus amores, como vocês já sabem, antes de iniciar o texto, escreva o nome da professora, seu nome e a data de hoje. Título do texto: As deliciosas sobremesas das famílias da alfabetização. A família de Ana fez pudim de leite. A família de Bruna fez torta de morango. A família de Carol fez salada de fruta. A família de Davi fez pêssego com creme de leite. A família de Denilson fez brigadeiro. A família de Eduarda fez pudim de pão. A família de Laisa fez torta de maçã. A família de Maria fez sorvete de chocolate. A família de Marina fez queijo com goiabada. A família de Nayara fez torta de abacaxi. A família de Rafael fez torta de chocolate. A família de Pedro fez torta de banana. A família de Procássia fez torta suíça. A família de Pró-Rosa fez pudim de clara. Encerramos aqui o nosso texto e passaremos agora para a interpretação na página 93. Bom, meus amores, escreva iniciando todas as frases com letra maiúscula. Vamos lá. Número 1, qual é o título do texto? Número 2, escreva o nome da sobremesa deliciosa que a mãezinha de cada criança fez. Então, aqui tem o nome de cada família, de cada criança de cada família, e aqui na linha você vai escrever qual foi a sobremesa que foi feita por cada uma delas. Então, a família de Ana fez o quê? A família de Bruna, de Carol, de Davi, de Denilson, de Eduarda, de Laisa, de Maria, de Marina, de Nayara, de Rafael, de Pedro, de Procássia e de Pró-Rosa. Escreva apenas o nome da sobremesa que cada uma dessas famílias fez. Número 3. Qual sobremesa você gostaria de comer e por quê? Dessas sobremesas aqui que foram feitas pelas famílias, qual delas você gostaria de comer? Então, escreva o nome da sobremesa. E depois, explique o porquê que você gostaria de comer essa sobremesa que você escolheu. Então, são 2 respostas. Prestem bastante atenção. Por último, temos assim, número 4. Escreva o nome de 6 coleguinhas da turma da alfabetização que você mais gosta. Então, escolha o nome de 6 coleguinhas de sua turma, da turma que você estuda, e escreva nesse espaço. Lembrando para vocês que os 6 nomes que você vai escrever aqui precisa começar com letra maiúscula. Nome de pessoa se escreve com letra maiúscula. 6 nomes de coleguinhas, ok? E encerramos assim a nossa atividade do dia.